professora, aqui pelo nosso chat, a maioria falou que sim, que já conseguiu fazer essa transformação. Já conseguiu alterar o tempo das reações, né? Sim. Pessoal, ó, exemplos práticos que a gente usa na casa. Por exemplo, quando a gente compra uma carne ou algo assim, o que a gente faz? A gente guarda na geladeira, porque a gente sabe que a diferença da geladeira, o que a geladeira tem é a temperatura mais baixa. Então, se eu vou lá guardar por um certo tempo, eu ponho na geladeira. Se de repente eu vou consumir essa minha carne, esse meu alimento só lá no futuro, então eu faço o quê? Eu coloco ele no congelador, coloco ele no freezer, porque essa temperatura mais baixa ainda vai aumentar o tempo da minha reação. Quando eu aumento o tempo da minha reação, eu diminuo a velocidade, eu diminuo a rapidez da minha transformação. Então, aí foi um exemplo com a temperatura. Se eu quero que ela vá rápido, a minha transformação aconteça rápido, eu aumento a temperatura. Se eu quero que ela aconteça de forma mais lenta, eu diminuo a temperatura. A mesma coisa quando a gente vai cozinhar alimentos. Se eu quero que esse cozimento seja rápido, eu aumento a chama. Se eu quero que ele seja mais lento, eu ponho no fogo baixo, né? A superfície de contato, a gente faz uso também, né? Quando eu vou fazer, foi a época de Páscoa agora, né? Se eu quisesse fazer ali o meu ovo de Páscoa, comprei a minha barra de chocolate, eu trituro ali ela para derreter. Dessa forma eu consigo derreter ela muito mais rápido do que se eu colocasse a barra inteira ali para derreter. Então esse é um exemplo da superfície de contato. Agora da pressão. Eu achei engraçado de ninguém ter colocado aí na interação que um exemplo da pressão é a panela de pressão, porque a panela de pressão não é um exemplo da pressão. Embora ela receba esse nome, ela não é uma reação que a gente altera o tempo devido à pressão. A gente altera o tempo de cozimento, por exemplo, do feijão, né, que é um grão duro, que ele precisa de bastante calor para ser cozido, a gente altera o tempo dele, porque quando a gente coloca ali o feijão e a água, a temperatura da água ela fica maior do que os 100 graus, porque a gente tem um aumento na pressão. Então, a gente faz com que essa reação aconteça mais rápido, não devido à pressão, mas devido ao aumento da temperatura. Porque lembra que eu falei que a pressão ela só altera reações onde as substâncias estão no estado físico gasoso? Certo? Pessoal, para continuar a aula, eu vou mostrar para vocês um experimento que a gente fez, que foi gravado, tá? Esse experimento vocês podem reproduzir na casa. Então, vamos começar com o roteiro do experimento. Então, eu vou apresentar para vocês o roteiro do experimento. Que materiais que a gente usou para fazer esse experimento? Foram usados comprimido efervescente, copos transparentes, água quente, água gelada, balança e cronômetro. Se na casa não tiver balança, pode reproduzir o experimento? Pode reproduzir sim, não tem problema nenhum. Tá? A parte experimental, como que a gente fez esse experimento? O comprimido ele foi dividido ao meio. Foi pesado as metades, o peso de cada metade. No copo, em um copo foi adicionado 100 ml de água quente, no outro copo tinha 100 ml de água gelada. Uma metade foi colocado no 100 ml de água quente e a outra metade foi adicionado no 100 ml de água gelada. E verificou-se o tempo que levou para consumir todo o comprimido, para a água consumir todo o comprimido. Agora, antes de apresentar o vídeo do experimento, eu vou fazer uma perguntinha para vocês, certo? A perguntinha é a seguinte: qual reação levará mais tempo para terminar? É a reação que foi feita com água quente ou é a reação que foi feita com água gelada? Tá? Então aí é só colocar um ou dois. Qual vocês acham que vai levar mais tempo para terminar? Água quente ou água gelada?
Dani, os alunos estão comentando bastante e eles colocaram a alternativa 2. Então, de acordo com a resposta dos alunos, a reação que vai levar mais tempo para terminar é a água gelada. Então, vamos ver se a gente consegue comprovar isso de forma experimental? Então, agora vocês vão assistir um vídeo onde a gente faz esse experimento. Nós vamos usar 100 ml de água quente, 100 ml de água gelada. Vamos precisar de um comprimido efervescente dividido ao meio, uma balança de precisão e um cronômetro para verificar o tempo da reação. Primeiro passo, eu vou verificar a massa de uma das metades do comprimido. A massa dessa metade é igual a 1,8 gramas. Vou anotar a massa e sugiro que vocês também anotem aí no seu caderno. Eu vou verificar quanto tempo leva a reação dessa metade do comprimido em 100 ml de água quente. Verifiquem que a gente tem 100 ml de água quente e a gente tem 100 ml de água gelada. Poderia ser outro volume? Poderia ser outro volume, desde que fossem volumes iguais. Poderia ser 200, 200. Então eu vou adicionar na água quente e vou cronometrar o tempo da reação. Quando eu colocar, eu aciono o cronômetro. Então, se a gente observar, essa reação ela tem uma liberação muito rápida de gás, né? E quando eu vou considerar que acabou? Quando todo o comprimido for consumido, quando não tiver mais comprimido ali. Observando a reação, ainda temos comprimido. Pronto, não temos mais comprimido. Então essa minha reação, ela levou 34 segundos. Então eu vou anotar ali, são 34 segundos. 34 segundos. Então a reação da água quente foi concluída. Então a gente anotou a massa e a gente anotou o tempo dessa reação. Eu vou repetir o mesmo processo para a reação com a água gelada. Então o volume de água está igual, eu continuo com os meus 100 ml, a diferença é a temperatura, que aqui eu tinha água quente, agora eu tenho água gelada. Então eu verifico a massa dessa metade, a minha massa é 1,8 gramas. 1,8 gramas. E eu vou repetir o mesmo processo. Então eu vou zerar o meu cronômetro. Vou zerar o meu cronômetro. Quando eu adicionar o comprimido, a minha metade ali, eu aciono o meu cronômetro. Eu adiciono e aciono o cronômetro. E quando eu vou considerar que essa reação acabou? Quando todo o comprimido também for consumido. Aqui já dá para a gente notar uma grande diferença entre a reação com água quente e água gelada. Na primeira reação havia uma liberação de bolhas muito mais rápida, enquanto aqui as bolhas elas vão saindo de forma mais lenta. E consequentemente o tempo vai ser um pouquinho maior. Enquanto estiver comprimido, nossa reação não pode ser considerada como finalizada. Já temos um pedacinho de comprimido aqui no cantinho. Tem um pedacinho. Pronto. Podemos considerar que ela acabou. Então essa reação, ela levou 1 minuto e 24 segundos. Então vamos anotar aqui. 1 minuto e 24 segundos, certo? Pessoal, a massa de 1,8, ela não foi por coincidência. Eu cortei várias metades para ajudar na padronização do nosso experimento.
Mas se você for reproduzir esse experimento na casa, não tem tanta importância, porque depois a gente vai fazer uma outra atividade. Então esse foi o primeiro experimento onde a gente analisou a influência da temperatura na velocidade da reação. Pessoal, eu esqueci de pedir para vocês anotarem. É importante que vocês tenham anotado aí o tempo e a massa de cada reação. Então, para quem não anotou, anotem aí, por favor. A água quente, a massa do comprimido era de 1,8 gramas. E o tempo que a reação levou para terminar foram de 34 segundos. A água fria, a massa também é de 1,8 gramas. E o tempo da reação foi de 1 minuto e 4 segundos. Porque vocês vão ter que fazer uma atividade e vão usar esses dados, certo? Então, pela interação que a gente teve no chat, a gente viu que a maioria dos alunos eles acertaram a questão. Que, de fato, quem levou mais tempo para terminar a reação foi o número 2, que foi a água gelada. Tá? Agora, a gente vai seguir com uma outra pergunta, né? Deixa eu ver. Outra pergunta aqui. Minto. A gente vai seguir agora com o próximo experimento. Nesse próximo experimento agora, a gente vai testar a superfície de contato. Para realizar esse experimento, a gente vai precisar novamente de um comprimido efervescente, 2 copos transparentes, água, balança e cronômetro. É importante anotar os dados que vão aparecer no experimento. Uma das partes desse comprimido que vai ser dividido ao meio, nós vamos triturar. E vamos colocar nos copos volumes de água igual, 100 ml, que foi o que eu usei, e 100 ml. Essa água, ela vai estar em temperatura ambiente, então a gente não vai estar alterando a temperatura da água. Vamos colocar uma metade sem triturar num copo e a outra metade triturada no outro copo e cronometrar o tempo que essa reação vai levar para acontecer. Então, é essa a nossa parte experimental. Pessoal, quando a gente fizer esse experimento, eu quero que vocês me respondam, qual reação será mais rápida? A reação com o comprimido inteiro ou a reação com o comprimido triturado? Então, número 1, quem acha que é o comprimido inteiro que vai ser mais rápido? E número 2, que é o comprimido triturado. Então, vocês vão ter aí 1 minutinho para responder essa questão. Bom, professora, aqui pelo chat, as respostas que estavam surgindo é do comprimido triturado. Triturado. Número 2. Então, os alunos acham que a reação que vai ser mais rápida é o do comprimido triturado. Então, vamos ver se a gente consegue comprovar isso de forma experimental? Então, vamos assistir o experimento a seguir? Nós vamos usar novamente 100 ml de água e 100 ml de ar. A diferença é que a água, nesse caso, elas têm a mesma temperatura, então estão em temperatura ambiente. Eu dividi novamente o meu comprimido efervescente ao meio. Então, eu tenho uma metade aqui que eu não triturei e eu tenho outra metade aqui que ela está triturada. O procedimento é bem parecido com o experimento anterior. A gente vai adicionar uma metade, anotar o tempo, adicionar a outra metade e anotar o tempo novamente. Então, eu vou verificar a massa dessa parte que não está triturada. Então, eu vou zerar aqui minha balança. A minha massa é igual a 2 gramas. Então, essa metade ela tem
2 gramas. Então, esse é o meu comprimido que não foi triturado. Vou acionar o meu cronômetro para verificar essa massa. Para verificar o cronômetro, vou acionar. Então, quando eu colocar, eu aciono. Acionei meu cronômetro. Observem que também há a mesma liberação de bolhas, só que de forma diferente do que a gente observou no experimento anterior, onde na água quente a liberação era bem maior e na água gelada ela era mais lenta. E vamos considerar de novo que a reação terminou quando todo o comprimido for consumido. Ainda temos comprimido. Pronto, todo o comprimido foi consumido. E o tempo do nosso cronômetro foi de 48 segundos. Então, vou anotar aqui também. 48 segundos. O mesmo procedimento eu vou repetir agora com o meu comprimido triturado. Só que como ele foi triturado, eu vou precisar de um apoio para verificar a massa dele. Então, eu vou colocar aqui o meu vidro relógio em cima da minha balança. Eu vou zerar a minha massa para descontar o peso dele e vou adicionar a metade que eu triturei. Então, essa minha metade aqui, ela tem 2,2 gramas. Eu vou anotar ela, 2,2 gramas. Eu vou adicionar ela na minha área de temperatura ambiente e também vou cronometrar o tempo que ela leva para acontecer. Como que eu vou considerar? Eu vou considerar também quando acabar todo o comprimido que estiver aqui em cima. Então, eu vou tentar fazer de forma rápida. Então, eu aciono e aciono o cronômetro. Observem que a efervescência foi bem mais rápida, né? Ainda tem um pozinho aqui, bem pouquinho. Mas tem. Pessoal, não tem mais pozinho nenhum em cima, foi tudo consumido. Então, eu considero que a minha reação, ela acabou. Então, anota o tempo. Essa minha reação, ela levou 20 segundos para acontecer. 20 segundos. Então, a gente fez aqui água em volume e temperatura igual. O que a gente fez de diferente? No primeiro, a gente usou o comprimido sem triturar. E no segundo, a gente usou o comprimido triturado. Ou seja, a gente modificou a superfície de contato. A gente aumentou a superfície de contato no comprimido triturado. Pessoal, então, ó, como a gente pode observar, vocês entenderam certinho o que foi dito e quase todos, praticamente todos os alunos, né, Roberta, acertaram, colocaram aí que a reação que ia ser mais rápida era do comprimido triturado, a reação número 2. Agora, o que eu vou apresentar para vocês? Eu vou apresentar para vocês essa reação que a gente observou aí, tá? Então, acompanhando aí no slide, né? Essa reação, ela foi feita pelo bicarbonato de sódio e o ácido cítrico, que são os principais componentes que tem naquele comprimido efervescente, que é um sal de fruta, né? Por que ele recebe esse nome sal de fruta? Porque a gente tem aí a reação do bicarbonato de sódio, que é uma base, e a reação do ácido cítrico, que é um ácido. A base e o ácido, eles reagem e formam um sal, que é o acetato de sódio. E tem também a água que estava dissolvendo eles e o gás carbônico que é possível observar ali quando ele fica efervescente, tá? Então, essa é a reação. Então, nos dois experimentos ali, o primeiro que foi água quente e água gelada, o segundo, onde a gente teve a variação da superfície de contato inteiro e triturado, a reação foi exatamente a mesma. Então, a gente teve os mesmos produtos formados. O que a gente pôde observar de diferente ali? Que foi o tempo, né? Quanto maior a temperatura, mais rápido. Quanto maior a superfície de contato, também mais rápida, menor o tempo.
Eu poderia, de repente, usar ali para comparar se vai mais rápido o comprimido triturado do que o comprimido inteiro, água em temperaturas diferentes? Não poderia. Seria mais ou menos eu falar assim, Roberta, nós vamos apostar uma corrida, certo? Só que eu vou descer o morro e você vai subir o morro. A distância é igual, mas as condições são iguais? Com certeza, Roberta, eu vou dar show em você. Tá? Então, quando a gente vai comparar alguma coisa, a gente só pode ter uma variável. As outras a gente mantém constante. Tudo bem? Pessoal, ó, seguindo a aula aí, eu tenho mais uma perguntinha para vocês. Que é a seguinte. Agora é meio que um desafio. Eu quero que vocês formulem uma explicação para mim de como esse aumento da temperatura fez com que a reação ela tivesse um tempo menor. A gente sabe que quanto maior a temperatura, menor é o tempo. Como que isso foi possível? E a 2, lembra que eu pedi para vocês anotarem os dados de massa e de tempo? Vocês vão usar agora. Qual foi a velocidade média das reações? 1 e 2. Pessoal, ó, para responder essas perguntas, né? Como o aumento da temperatura pode ter influenciado no tempo da reação? A gente sabe que quanto maior a temperatura, menor é o tempo. Por quê? Foi o que foi dito no começo da aula, né? Quando a gente aumenta a temperatura, aumenta a agitação das moléculas. Então, se elas estão mais agitadas, aumenta o número de colisão, consequentemente, essa reação, ela tem a formação do produto de forma mais rápida. Então, eu faço com que o tempo da minha reação diminua, né? Porque velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Mais tempo, menos velocidade. Mais velocidade, menos tempo. E qual foi a velocidade média das reações? Por que veio essa pergunta? Porque quando a gente fala em velocidade, a gente tem que levar em conta várias coisas. Porque, por exemplo, ali, se eu colocasse um comprimido inteiro em metade do comprimido, claro que metade do comprimido ele ia se dissolver muito mais rápido. Mas eu poderia falar que a velocidade dele é maior do que o outro comprimido? Não, porque a gente teria que levar em conta quem? A massa, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aí o cálculo da velocidade média dessa reação. Então, ó, a velocidade média ela é calculada pela massa dividida pelo tempo. No caso, a nossa massa, ela está em gramas e o nosso tempo em segundos. Então, na água quente, a gente dividiu ali 1,8 gramas por 35 segundos. Então, eu dividindo, eu cheguei no resultado de 0,05 gramas por segundo. Se eu for transformar isso em notação científica, eu vou andar uma casa com a vírgula, não é? Então, eu vou ter 0,5 gramas vezes 10 elevado a menos 1. Isso quer dizer o quê? Que em cada segundo eu consigo dissolver 0,05 gramas de comprimido efervescente na água quente. Na água gelada, o tempo mudou. A massa era 1,8, só que o tempo foi de 1 minuto e 4 segundos. Como o primeiro eu coloquei em segundos, o segundo eu também coloquei em segundos. Então, eu transformei esse 1 minuto e 4 segundos em segundos. Nossa, eu transformei errado, né, gente? Porque teria que ser 64, né? Não 84. Então, daí a reação ela deu 0,0006 gramas por segundo. Para transformar em notação científica, teve que andar com a vírgula ali, ó, 4 casinhas. Então, a gente tem 0,6 vezes 10 elevado a menos 4 gramas por segundo. Então, essa é a velocidade média dessa reação.
Pessoal, agora é a próxima questão. Essa questão aí, ela está se referindo ao experimento 2, que foi a superfície de contato. Então, eu quero que vocês expliquem para mim como que essa superfície de contato ela influenciou no tempo. Eu sei que se a superfície de contato aumenta, o tempo da minha reação diminui. Mas por que isso acontece? E também façam o mesmo processo que a gente fez para o primeiro experimento. Calculem a velocidade média das reações. Pessoal, para voltar com as respostas, tá? Então, nessa primeira questão, como a superfície de contato pode ter influenciado no tempo das reações, novamente a gente vai se reportar lá às colisões, aos choques. Quanto maior a superfície de contato, maior o número de choques. Se teve um maior número de choques, a transformação ela foi mais rápida. Consequentemente, o tempo que ela levou para acontecer, ele foi menor. E a velocidade média das reações, a gente calculou novamente ali, dividindo a massa pelo tempo que ela levou. Porque nesse caso aqui na química, a gente está dividindo a massa pelo tempo, sendo que na física a gente usa o deslocamento. A nossa reação saiu andando? Não, né? A nossa reação foi ali a dissolução lá do nosso comprimido efervescente, né? A liberação de gás. Então, para exemplificar para vocês o cálculo, eu vou apresentar o slide a seguir, tá? Então, eu tenho ali a minha massa, que eram de 2 gramas do comprimido inteiro, e ele levou 45 segundos para ele ser totalmente consumido. Então, se eu dividir ali 2 gramas por 48, eu vou ter 0,04 gramas por segundo, ou seja, 0,4 vezes 10 elevado a menos 1 gramas por segundo. O comprimido triturado, a massa dele foi um pouquinho maior, foi 2,2 gramas, e ele levou 20 segundos para ser triturado. E a velocidade média dele fazendo essa divisão é de 0,1 gramas por segundo. Isso quer dizer o quê? Que em 1 segundo foi consumido 0,1 gramas. 2 segundos, 0,2 gramas. E assim por diante. Tá? Pessoal, ó, já está quase acabando nossa aula. Ó, para terminar a nossa aula ali, eu tenho mais uma atividade. Na verdade, não é a última atividade, mas é a última atividade que vocês vão fazer aí. Que é um desafio, pessoal. O que eu vou propor para vocês? Eu vou propor para vocês tentarem elaborar frases criativas usando algumas palavras, tá? Que a gente trabalhou nessa aula, mas essas palavras têm que fazer sentido, não pode ser solta. E a gente vai ler as frases mais criativas que aparecerem. Ou então eu vou desafiar alguém aqui para bolar uma frase criativa usando essas palavras. Ó, nossas palavras são transformações, ou então se quiser pode usar transformação também, rapidez, tempo, pressão, temperatura e superfície de contato. Eu dei uma lista de 6 palavras, eu quero que vocês usem pelo menos 3 delas numa frase.
Pessoal, uma sugestão de frase que vocês poderiam ter formado. Por uma transformação ser rápida, eu preciso aumentar a temperatura e, consequentemente, eu diminuo o tempo. Ou coisas assim. Vocês poderiam até usar outros tipos de frases mais criativas e tal, né? Mas aí fica a liberdade de vocês. Gente, para dar continuidade à aula, agora eu vou pedir para vocês responderem para mim mais 2 perguntas, tá? Que agora é o meu feedback da aula. Vocês conseguiram realizar as atividades? Escreva no chat o que vocês acharam da experiência. Foi possível realizar as atividades propostas? Pessoal, nós notamos aqui que houve bastante interação no chat agora, né, Roberto? Sim, bastante, professora. Bastante. Eles estão colocando assim que gostaram muito, que acharam interessante os experimentos. Conseguiram realizar as atividades? Sim, colocaram vários, colocaram que sim. Muito bom, pessoal. Então, que legal que deu para participar, que deu para acompanhar. Essas atividades, seus professores podem usar também como referência na aula deles, né? Tirando suas dúvidas e inserindo mais conteúdos. Agora, para retomar, para finalizar a nossa aula, a gente vai sistematizar o que a gente viu hoje, certo? Então, ó, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu a influência da temperatura, da pressão e da superfície de contato no tempo que as reações levam para acontecer. Nós fizemos cálculo de velocidade média de uma reação. Nós comprovamos de forma experimental a influência da temperatura e superfície de contato no tempo que a reação leva para acontecer e nós compartilhamos experiências, né? Então, foi isso que a gente fez na aula de hoje. Mais alguma interação aí? Sim, eles colocaram que gostaram da aula e que fizeram direitinho. Pessoal, muito obrigada pela interação. Roberta, obrigada pela parceria. Muito obrigada, professora. E até a próxima.